você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos fazer agora a avaliação eletiva para o céu da semana do dia 12 a 18 de maio. Durante essa semana nós temos a formação de uma fase cheia da Lua e muitos aspectos, alguns dias da semana com muitos aspectos simultâneos, que são os dias mais agitados. Então vamos entender aqui dia a dia, ok? Lembrando que essa avaliação é uma avaliação eletiva, com uma visão clássica tradicional, então não inclui Urano, Netuno e Plutão, ok? Vamos lá então. No domingo, dia 12 de maio, nós iniciamos aqui o dia com a Lua posicionada no signo de Leão e o Sol posicionado em Touro. E nós teremos muitos aspectos acontecendo desde a madrugada, né? A Lua chegou a um aspecto harmonioso ao Júpiter a 1 da madrugada, mas a influência é elevada ao longo do dia. É exatamente, olha, esse aspecto que já aparece aqui nesse mapa, mas se vocês perceberem, a Lua está em 25 e o Júpiter em 22, então quando a Lua esteve em 22, que foi a 1 hora, esse aspecto foi exato, então ela está se afastando, mas a influência é levada ao longo do dia. Depois nós teremos a Lua em Trígono, que também é um aspecto bem harmonioso, a Vênus aqui em 26 de Áries, vai acontecer às 7 da manhã. E durante a manhã ainda, a Lua chegando a um aspecto de harmonia ao Marte, ok? Então, amanhã do domingo tem um clima dinâmico, expansivo, bastante voltado para a interação, para a troca, e ele estimula muito a questão da coragem e da expansividade, especialmente nesse aspecto aqui de Lua com Júpiter, ele amplia muito a questão das esperanças sobre os temas, sobre as coisas que você vem querendo desenvolver. Então, em um clima geral, a manhã do domingo ela é muito propensa para tomar um ar de coragem e partir para algumas investidas. Favorece as atitudes de risco, desde que não seja um risco desmedido, porque nós temos aqui o Marte em Gêmeos, que é um pouco disperso, tal, né? E o Júpiter ainda está no movimento retrógrado. Tem um tom também bastante favorável para as questões comerciais, devido ao aspecto harmonioso tanto com Vênus como com Júpiter, que são astros relacionados às questões de prosperidade e dos assuntos relacionados às finanças também. Então, é uma manhã de domingo muito bacana, né? Bastante expansiva. E como nós estamos falando de astros que têm a relação com sentimentos e emoções, também favorece a troca e a interação nesse sentido da expansividade emotiva, mas não é uma coisa muito apegada, né? Porque a Lua em Leão, apesar de ter um traço mais generoso e expressivo, bastante afirmativo, não tem uma característica muito afetuosa, né? Então a gente vê uma expressão mais voltada para algo dinâmico, né? Ela é mais exteriorizada do que interiorizada. Mas depois à tarde, a gente tem a Lua chegando ao signo de Virgem. Ela chegará à Virgem às 14 horas. E esse clima expansivo diminui, porque o Virgem é um signo mais centrado na praticidade, pé no chão, é um senso de realidade mais apurado. É um signo de natureza feminina receptiva, então diminui bastante esse tom expansivo que se desenrola durante a manhã do domingo. Então, a tarde do domingo e a noite são mais favoráveis para lidar com os assuntos práticos mesmo, né? Para cuidar das coisas próximas, para planejar a semana, para lidar mesmo com as coisas mais cotidianas, ok? Bom, e esses serão os aspectos do domingo. Então, na segunda-feira, com a Lua em Virgem, né? O Sol permanece aqui em Touro. Nós teremos um aspecto ao meio-dia da Lua chegando a um trígono ao Mercúrio, que é bacana, né? Porque a Lua está posicionada exatamente no signo que o Mercúrio rege, né? Que é a casa do Mercúrio. E o Mercúrio posicionado no signo que é a exaltação da Lua, que é aquela situação que eu sempre digo para vocês de recepção mútua. Então, a segunda-feira tem um tom de praticidade e muito voltada para lidar com os assuntos da mente racional. A visão analítica fica mais acentuada, olhar os detalhes é um pouco mais fácil, então é um momento bacana aí à tarde da segunda para estudos, para reuniões sobre temas técnicos, para desenvolvimento de soluções em questões técnicas e do dia a dia também, para reparos. E para quem não tem tanta atividade técnica, a segunda tarde ela tem um tom mais produtivo. Então, aquilo que você se propõe a fazer é concluído e com bastante simplicidade. Tem uma característica muito tranquila aqui na segunda-feira durante a tarde, tá? Então, a expressão é de uma forma bem equilibrada e flui bastante
no sentido de produção mesmo, né? O resultado sai. Mas só teremos esse aspecto sendo formado na segunda-feira. Na terça, no dia 14, a Lua ainda permanece aqui em Virgem, né? Ao longo do dia ela muda para Libra, mas nós teremos durante todo o dia a Vênus chegando a um aspecto harmonioso ao Marte. Então, Vênus aqui em 28 chega a um aspecto harmonioso aqui ao Marte, e nós temos aqui uma configuração favorável para lidar com os temas relacionados às finanças, bastante expansiva também. A expressão de desejos, a atitude, né, ela fica realmente dinamizada para fora, e pode ser um tanto difícil assim deixar de expressar os seus interesses de uma maneira geral. Para quem tem planos mais ousados em torno dos assuntos materiais, encontra aqui uma facilidade para colocar em andamento, até porque podem surgir algumas oportunidades interessantes relacionadas aos seus negócios particulares, né? Então, essa característica ela flui aqui durante a terça-feira e tem um ritmo rápido, bastante acelerado. Nós estamos falando de signos com uma natureza calorosa, né? Tanto Áries como Gêmeos têm um calor contido, e isso leva bastante movimento, agitação, tal. O aspecto é harmonioso, mas o que acontece? Na terça-feira teremos vários aspectos acontecendo. Então, logo de madrugada, além desse aspecto entre Vênus e Marte, nós temos a Lua chegando a um aspecto desafiador ao Júpiter. E aqui envolve, né, tanto os temas relacionados à justiça, de uma maneira geral, porque é o tema do Júpiter, da espiritualidade, misticismo, como também assuntos relacionados a outros países, relações internacionais. No nível pessoal, envolve o que diz sobre esperança de vida e generosidade também. O que nós podemos perceber aqui com a Lua em Virgem, que tem um tom mais prático, é a falta de objetividade, ou seja, às vezes muitos interesses e um pouco de dificuldade de implementá-los no sentido prático. Então, um dia aqui onde a gente vai ter alguns problemas aqui surgindo, né? Um dia um pouco agitado, tá? Depois a gente tem a Lua chegando uma harmonia aqui com o Sol, que acontece às 5 da madrugada, a influência é levada durante toda a manhã. Que é produtivo, é um dia de mão na massa, como eu já tinha falado para vocês aqui, ó, desde o aspecto entre Vênus e Marte. Então a gente vê muito movimento, produção, alguns resultados sendo atingidos. Uma característica de elemento terra, ela sempre é lidada com as coisas da vida prática mesmo, né? Os procedimentos, as responsabilidades do dia a dia, as coisas que nós trabalhamos diariamente, né? Mas o que acontece? À tarde, ó, a Lua vai chegar a esse aspecto exato que é desafiador com Marte. E aí já não é tão bacana, porque Marte é o astro que tem como assunto a questão da agressividade. E aqui nós temos alguns disparos um pouco agressivos e sem orientação. Se vocês perceberem, ó, no momento em que a Lua chega a esse aspecto desarmonioso, ela ainda está sob a influência do aspecto também desafiador com Júpiter. E aqui é uma total falta de foco. Então, o que nós temos também na terça-feira são muitos assuntos de forma dispersa, agressiva, tem um clima agitado nesse sentido, tiros sendo disparados para todos os lados sem uma objetividade. Então, essa característica que é harmoniosa entre a Lua e o Sol, que poderia ter um sustento, uma sustentação para a produtividade e resultados melhores, ela evapora durante a terça-feira. E principalmente ao longo da tarde, né? Amanhã é um pouco mais produtiva, mas à tarde é muito burburinho, então ela é bem agitada e perde muito dessa característica produtiva. Às 16 e pouquinho, né? Um pouquinho depois das 16 horas, a Lua chega a Libra. E Libra é casa de Vênus, né? Traz um pouco mais de harmonia e de acordo. Então, no final da tarde, né, lá para o final da tarde, início da noite, já diminui um pouco o nível de tensão. Na quarta-feira, 15 de maio, aqui nós teremos Vênus chegando ao signo de Touro, é o signo que ela rege. Então, ela sai de um espaço onde ela estava bastante prejudicada, que é o signo de Áries, e chega a Touro, que é o espaço próprio dela. E Vênus tem como assunto os desejos, a beleza, as artes, o mundo feminino, inclusive, e temos a ganhar com a chegada de Vênus em Touro, inclusive para os temas de questões materiais. Porém, a Vênus sozinha não dá o tom, né? No dia a dia, quem movimenta o ritmo é a Lua e os aspectos que ela forma, o trânsito dela pelos signos.
E o que nós vamos ter aqui com a Lua passando em torno é que nos momentos em que ela chegar a aspectos, tanto com a Lua como com os demais astros, esse dinamismo é um pouco mais acentuado, essas características de abundância, de facilidades para as questões ou dificuldades, dependendo do aspecto, né, com os temas relacionados às artes, entretenimento, são mais evidentes, ok? Só isso, então, durante a quarta-feira. Então, o que nós temos na quarta é um dia para se manter a atenção e as atividades naturais, as habituais, porque a Lua não formará novos aspectos. Não é bacana um dia assim tão solto, né? Como a gente viu aqui, como eu falei para vocês, a Lua é quem dá o tom do dia, então quando ela não forma aspectos, fica tudo muito instável, propenso a mudanças bruscas, né? Agora, na quinta-feira, 16 de maio, com a Lua posicionada em Libra, nós temos algumas coisas interessantes acontecendo, né? Além dos aspectos formados pela Lua, Marte chega ao signo de Câncer, 1 da madrugada. Bom, nós tivemos Vênus saindo de uma debilidade e entrando no domicílio dela, né? Agora é o contrário, né? O Marte chega a um ponto de debilidade. Como Marte tem como assunto a ação, a agressividade, a conquista, quando ele chega aqui em Câncer, ele toma um tom bastante defensivo, introspectivo, protetor, então perde muito da característica empreendedora, da atitude de risco, da questão de coragem para se empreender. Perde bastante. Então, enquanto Marte estiver no signo de Câncer, as ações em um nível geral, elas são mais para a proteção, tá? Mais para acolhimento, mais para a reserva, mais para poupar a energia. Tem uma característica mais defensiva em um nível geral. E na quinta também é um dia de muitos aspectos. Então, nós temos durante a madrugada a Lua chegando a um aspecto desafiador com Saturno, que tem uma característica pesarosa, trazendo assuntos relacionados ao passado. Ela tem uma característica um pouco pessimista também, um tom um pouco mais pesado, e é levado também até amanhã. Mas às 6 da manhã ela chega a um aspecto harmonioso a Júpiter, que reacende algumas possibilidades, pode ter relação com interesses passados que foram deixados de lado, então se retoma, mas em um nível mundano, né, de assuntos diários relacionados ao país e ao mundo, também a retomada, que pode ser de algumas negociações. A Lua em Libra é bastante favorável para essa questão do diálogo, né, a parte diplomática. Então, aqui a gente tem algumas voltas, alguns retornos de retomada mesmo de negociações e um equilíbrio em assuntos diplomáticos, de uma forma geral. Isso também vale para tudo que envolve o setor jurídico, né, o sistema jurídico de uma maneira geral. Às 7 da noite, a Lua vai caminhando aqui, chega nesse ponto exato aqui, 0 de Escorpião. Bom, aí ela quem chega num ponto de debilidade. Então, a Lua em Escorpião também favorece a característica defensiva. Só que enquanto Marte tem relação com a atitude, a força mesmo de defesa, a Lua em Escorpião é um tom mais do emocional, do campo dos sentimentos. E esse potencial de defesa se acentua. Então, no clima geral, poderemos perceber as pessoas bastante defensivas. Agora, essa característica de quinta-feira é bacana para a gente lidar com os assuntos que nós já temos em mãos e que precisam de reparos, precisam de revisão, precisam de uma análise um pouco mais centrada, uma avaliação mais criteriosa, porque como a característica puxa para dentro, o olhar, a percepção, o diagnóstico fica um pouco mais fácil de ser elaborado, né? Ela é bem voltada para dentro, mais do que para fora, ok? Logo que a Lua chegar a Escorpião, ela também forma esse aspecto de harmonia com Marte que chegou em Câncer. Então, toda essa característica introspectiva, sensível, perceptiva, é muito acentuada. Muito boa para fazer um diagnóstico que não necessita de um olhar muito racional, né? Para captar percepções, é bastante criativa também, né? Uma característica fértil. E no final do dia, na virada do dia, a Lua chega a um aspecto desafiador a Vênus. Bom, e então a gente tem a Lua numa certa tensão aqui, né? Posicionada num ponto de debilidade, mas a Vênus potente. Apesar de ser um aspecto desafiador, né, a oposição é um encarando o outro, eles estão em recepção mútua.
E essa facilidade, né, essa familiaridade entre as características ameniza esse tom desafiador e favorece lidar com os temas relacionados aos sentimentos, às emoções, os relacionamentos, a troca, a expressão afetiva. Tem uma característica muito sensual, até mais sexual, favorece muito os envolvimentos mais íntimos. E também ela acaba levando um tom um pouco menos tenso, na verdade, para lidar com os temas da vida prática e material. Tudo que envolve questões de objetos, dinheiros e valores também, né? Na sexta, 17 de maio, o Mercúrio começa o dia em um aspecto harmonioso a Saturno, mas ele vai se desfazendo. Já quando vocês perceberem aqui às 6 da manhã, ele já está em 21, né? Então ele chega a esse aspecto harmonioso a Saturno durante a madrugada, que é bastante favorável para a mente racional, muito analítico, favorece uma expressão mais centrada direta, não tem nenhum tom dispersivo. É que, como vai acontecer durante a madrugada, talvez não seja muito bem aproveitado, mas seria bom para a questão de estudos, né? Ele favorece a concentração em temas mais analíticos, difíceis, enfim. E para tudo que necessita de um olhar mais construtivo, ok? É levada durante a manhã também essa influência. Só esse aspecto também durante a sexta. Para o sábado, um outro dia bem movimentado. Então, a Lua vai chegar a um aspecto de harmonia a Saturno, 5 da manhã. Então, pega ainda uma influência desse aspecto da sexta-feira do Mercúrio com Saturno. E aqui, sim, durante o sábado de manhã, é muito favorável para a questão de estudos. Tem um potencial analítico muito crítico, tem que ficar um pouco atento ao excesso de criticidade em relação ao mundo, às pessoas e à própria vida. Está bem afiadinha aqui a verbalização e o processo da mente. Mas é ideal se você precisa lidar com temas complexos, né? Estudar, avaliar questões mais complexas, porque a facilidade em enxergar os pontos menores, né? Ir ao âmago da questão aqui fica um pouco ampliada, tá? Às 11h25 a Lua chega a um aspecto desafiador com Mercúrio, a oposição. Mas, enfim, aqui a gente ainda tem essas características dos aspectos harmoniosos com Saturno e com a Lua, então essa oposição não é sentida de uma forma desafiadora, embora durante a manhã a gente tenha um pouco mais de concentração. À tarde, perdemos um pouco dessa análise mais racional e ganhamos mais em percepção. Eu só vejo que uma coisa importante para se ter em mente é de não divagar muito, né? De não deixar a mente divagando muito, vendo coisas onde não existe, porque essa perda durante o dia de uma visão mais lógica faz enxergar as coisas onde não existem, né? Resultados e tal, onde não existem. Pode ser melhor aproveitar dessa influência se você estiver lidando com atividades que você precisa abstrair, aí sim é bem melhor, tá? Depois a Lua chega à oposição ao Sol às 18 horas, formando a fase cheia. E nós teremos então uma fase cheia de Sol em Touro e a Lua em Escorpião. Potente, mas pegamos a Lua aqui ainda posicionada em uma debilidade dela, né? Ela está na queda, ela tem exaltação em Touro, mas o Sol aqui não tem dignidade no signo maior, no signo de Escorpião, só da face. Ainda assim, é uma lua que envolve a questão de posse, dos sentimentos, envolve muito a questão da abundância. Então, nos próximos 15 dias, nós teremos os assuntos se resolvendo de maneira um pouco resistente. São signos fixos, então as coisas não se desenrolam com muita agilidade. A gente viu que mesmo depois que o Sol ingressou em Touro, ainda continuamos com um tom muito ágil, mas depois dessa fase cheia, o clima, o ritmo do mundo, né, muda bastante, porque aí nós já teremos também o Marte em Câncer, a Vênus em Touro, e tem uma característica mais rígida, mais sólida, que pode ser melhor aproveitada na questão de construção, de lidar com os temas da vida racional, da vida prática, tudo que tem um senso de realidade, pé no chão, uma visão mais prática para se realizar. Exatamente essa questão construtiva flui um pouco melhor. Perdemos bastante do ritmo anterior, né, da agilidade e também de um processo um pouco mais direto da verbalização. Pode ser difícil, a partir desse momento, nos próximos 15 dias, a mudança de ideias ou de pontos de vista. Então, é cada um puxando para si, né? Cada um querendo defender o seu lado
E é isso que é levado aqui para os próximos 15 dias, ok? Mas tem um tom também bastante protetor e no nível pessoal é muito favorável para lidar assim com características de autoproteção, como também nas questões materiais relacionadas a investimentos, a poupança. Ele traz esse tom do guardar, do proteger, né? Tá bem forte nessa característica das posses. Às 22, a Lua chega a Sagitário, então ela se afasta aqui da debilidade, mas também em Sagitário ela não tem muito poder, né? Aqui no comecinho ainda ela vai estar na face dela, mas ganha um pouquinho mais de dinamismo, sai daquela profundidade, de um clima um pouco mais ressentido, muito profundo, muito preso, né? E ganha um pouco mais de esperança, porque o Sagitário é a casa do Júpiter, né? Então ela se amplia um pouco mais, uma visão aberta, generosa, expansiva, mais propensa para o risco. E são essas as características para esta semana de 12 a 18 de maio, ok? E na próxima semana voltamos então com mais uma reflexão astrológica. Deixo um abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais!